Fala, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesta sexta-feira. Vamos aos destaques do nosso Café Vascaíno. Hoje é dia da virada, é dia de Vasco. Tem que voltar a vencer, colocar um ponto final nesta sequência de 5 derrotas. Mudança no time, jogadores em baixa com o técnico Fernando Diniz. Gramado novo, torcida vai lotar o estádio, tudo isso e muito mais agora aqui no nosso café. Então peça você o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, comenta quanto vai ser o jogo, compartilhe o nosso conteúdo e, claro, se é novo, se inscreva no seu canal. Seja muito bem-vindo ao Fanático Vascaíno. Bom, o mês de novembro está fechando hoje, né, para o Vasco da Gama em termos de campeonato brasileiro. Sábado termina o mês, mas hoje é o último dia em termos de jogo. Depois o Vasco só volta a campo na terça-feira, já em dezembro. Por que eu estou destacando isso? Porque é extremamente necessário que o Vasco volte a vencer e encerre o jejum dentro desse mês. O time do Vasco vinha muito bem no mês de outubro, no mês de setembro tinha tido bons resultados também, mas o mês de outubro foi espetacular. Só que novembro chegou, né? Novembro azul, como eu estou com essa camisa aqui, e o Vasco despencou de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. 5 derrotas seguidas. Olhando a tabela do campeonato, somente um time conseguiu esse feito. O Sport já está rebaixado. Isso mostra quanto o Vasco está jogando pontos fora. Vou pegar um exemplo só para a gente poder fazer um contraponto. Fortaleza está lutando, está brigando para sair do Z4. O Vasco está fazendo uma força para se aproximar do Z4. Nas últimas 5 rodadas, por exemplo, Fortaleza fez 3 empates, teve 3 empates e 2 vitórias. Ou seja, em 15 pontos disputados, ganhou 9. Isso é empenho de quem não quer levar o Fortaleza para a segunda divisão. Isso é luta. Óbvio que vai faltar uma questão técnica em alguns momentos. Mas a entrega, a vontade, a disposição que tem faltado ao Vasco tem tido de sobra, por exemplo, ao Fortaleza, ao próprio Vitória. Então, assim, o Juventude, que vendeu caro o empate com o Cruzeiro em casa, estava até vencendo, o Cruzeiro foi buscar. Óbvio, o Cruzeiro está brigando lá em cima, mas o Juventude lutou. O Vasco não tem lutado. Hoje é dia de Vasco. É a hora da virada. 7h30 da noite, São Januário estará lotado. Mais uma vez o torcedor do Vasco, um espetáculo. Ele pega o time no colo, acaba com a carga de ingressos e dá o recado. Falou, eu vou, farei a minha parte. E vocês? É o que a gente espera. Claro que eu vou transmitir a partir de 6h45 da noite. Estaremos juntos na melhor transmissão. É olho no Amazon Prime, único local que vai passar o jogo. E curtindo aqui, conectado no Fanático Vascaíno, né? Coutinho está de volta. Essa é uma boa novidade, né? Um grande motivo para a gente olhar e falar assim, caramba, vamos dar a volta por cima. Só que o Coutinho vinha jogando. Nas 5 derrotas, em 4 ele estava em campo. Mas óbvio que a entrada do Coutinho no time traz muita qualidade ao time do Vasco. Toque de bola, inteligência no meio-campo. O time do Vasco precisa disso. E deve ser a única mudança na equipe. Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Piton, Hugo Moura, Barros e Coutinho, Andrés, Rayan e Nuno. Essa deve ser a formação do Vasco para logo mais enfrentar a equipe do Internacional. Ontem eu estava no Maracanã narrando para a Flash Score a goleada do Fluminense em cima do São Paulo, 6-0. Surpreendente a goleada. Porém, com uma explicação. Além de ter jogado muito bem, o Fluminense encarou um adversário cheio de desfalques. Ou por suspensão, como o Sabino e o goleiro Rafael, ou por lesões. Arboleda, Lucas Moura, Luciano,
O Oscar está com problema crônico do coração. São Paulo teve 12 desfalques ontem. Por que eu estou dizendo São Paulo e Fluminense, né? O Fluminense e São Paulo ontem no Maracanã. Porque a cada gol que saía do Fluminense, os grupos de WhatsApp por onde estou, né? O Cidade Jardim, o Império Vascaíno, Reage Vasco, sim, tantos outros grupos em que estou presente, a galera, porra, que absurdo, olha aí, olha o Fluminense, 8ª vitória seguida do Zubeldia como mandante no tricolor. Porra, vai atropelar a gente. O time garantiu vaga na Libertadores antecipadamente, assim como o Bahia. A questão é, via Brasileiro, será antes da fase de grupos, né, naquela pré-fase, ou direto na fase de grupos. Hoje o Fluminense é o 5º colocado, mas ainda tem jogo. O Bahia joga hoje, fora de casa, com o Juventude, pressionado, mesmo que classificado já para a Libertadores, mas pressionado para pegar a vaga direta na fase de grupos. Botafogo é outro, mas só joga domingo. E havia, assim, em alguns comentários, um pessimismo realista, porque o Fluminense está jogando um melhor futebol que o Vasco, de mais solidez como equipe, de rapidez nos contra-ataques. Pô, Fábio, mas por que você está falando do Fluminense? Nosso adversário hoje é o Internacional. É, mas daqui a pouquíssimos dias, 14 dias, né? Aproximadamente é isso. Dia 11 de dezembro, 13 dias, né? Contando já o dia de hoje ainda para terminar, a gente vai pegar o Fluminense na Copa do Brasil. E precisa, urgentemente, o Vasco voltar a apresentar futebol, a desempenhar. Não é só o resultado, porque o resultado é consequência. E lá na frente, dia 11, o Fluminense chegando embalado, porque restam apenas 2 jogos para o Fluminense. Se o Vasco chegar de crista baixa, é péssimo isso. Ah, Fábio, mas lá na frente tem muito tempo. Tem não. São apenas 2 semanas. Por isso que eu aposto que hoje é o dia da virada. É a hora de virar essa chave e voltar a vencer. Com apoio do torcedor, com gramado novo, totalmente modificado, trocado, tapete, cor bonita, não tem mais aquele aspecto. Quem sabe aquele aspecto também que estava dando a nhaca no Vasco. Sei lá, tem que se apegar em alguma coisa. Vamos se apegar à realidade, né? Jogadores atuando de forma bem ridícula, né? Bem escrota. Vamos botar assim no português bem claro. Ontem, na conta KTO, eu trouxe a informação, e ratifico aqui no nosso café, 2 jogadores que estão em baixa e vão ficar no banco. Thiago Mendes e Matheus França. Gente, não precisa conversar com ninguém, não. Basta observar. São 2 reforços que vieram com muita expectativa nessa janela. Foram 2 acertos na contratação, mas que não estão entregando. Quando entram, não rendem. Ou por estarem mal fisicamente, tecnicamente. Tem tido muitas oportunidades, principalmente o Matheus França, que inclusive saiu como titular contra o Bahia. Ah, eles vão ser mandados embora? Não. Mas que estão em baixa, estão. Talvez não sejam os primeiros da fila. Quer um exemplo? Cocão jogou no último jogo, o Thiago Mendes ficou para trás. Aí está um exemplo de como está em baixa com o técnico Fernando Diniz. Bom, você viu. É isso, minha galera. Hoje não tem na conta KTO. Rei Kraus está embarcando para Lima. Boa viagem ao meu amigo Rei Kraus. Divirta-se. Ele vai fazer realmente um trabalho fantástico para ele lá nas redes sociais dele, para o canal. Óbvio que eu não vou desejar sorte para o time dele, eu quero mais que perca, porque seria o contrário, aconteceria igualzinho, mas que ele faça um grande trabalho e divirta-se nessa experiência que ele vai viver fora do nosso país. Boa viagem, segunda-feira volto na conta KTO. Mas hoje tem a nossa transmissão feita exclusivamente para você, com muito carinho, com muito amor, na sua casa, que é o Fanático Vascaíno. Fica com Deus, uma boa sexta-feira, espalha para geral. Estamos aqui na área com o Fanático Vascaíno. Hoje é dia de Vasco, é dia de casaca. Tem que aquecer para logo mais. Tamo junto. Grande abraço e até mais tarde. Bora falar agora sobre um problema a ser resolvido pelo presidente Pedrinho no Vasco. E ele se chama Maxime Domingues. Volante, fora dos planos do Vasco e fora dos planos também do Toronto FC, para onde está emprestado até o fim dessa temporada. O Maxime até começou bem por lá,
chegou a ser titular absoluto do time, mas nas rodadas finais da Major League Soccer perdeu espaço e passou a ser utilizado como um jogador reserva. Ele deixa o clube ao fim do empréstimo depois de 25 partidas e apenas uma assistência, nenhum gol marcado. O Toronto FC já comunicou ao Vasco que não tem a intenção de contratá-lo em definitivo, nem de prorrogar o empréstimo. A questão vem agora. O Vasco tem contrato com o Maxime até dezembro de 2026. Atleta comprado por 1,5 milhão de euros. Fora dos planos do Diniz e do presidente Pedrinho, o Vasco vai precisar encontrar um novo interessado no atleta. A tendência é que, por ser o último ano de contrato, que o Vasco só consiga um novo empréstimo, possivelmente sem compensação financeira. Se pintar qualquer possibilidade de compra, você pode ter certeza que o Vasco faz o negócio na hora. Hoje o Maxime Domingues está avaliado pelo Transfer Marketing em 1,2 milhão de euros. Bora falar agora sobre como é que vai funcionar o fair play financeiro no futebol brasileiro, que já tem data para estrear 1º de janeiro de 2026. A CBF apresentou uma série de novidades relacionadas a esse tema nessa quarta-feira. Separei as principais. Primeira delas, 3 janelas de monitoramento, onde a CBF vai entender se os clubes estão cumprindo à risca aquilo que foi combinado. 31 de março, 31 de julho e 30 de novembro. Todas as negociações entre clubes, além de compra e venda de atletas, serão registradas dentro de um sistema específico da CBF, para que tudo depois possa ser conferido. Preciso contar também que clubes e atletas vão poder acionar o fair play financeiro para indicar atrasos, facilitando assim as denúncias. Só para completar, dívidas anteriores a 1º de janeiro estarão sujeitas ao regulamento criado a partir de 30 de novembro de 2026. Já na próxima temporada, se um time dever, por exemplo, no mês de março, já começa a sofrer sanções importantes. Preciso completar contando que os clubes vão precisar apresentar superávit. Caso tenham um déficit, a avaliação será feita a partir dos últimos 3 anos para avaliar se esse déficit é momentâneo, é pontual de 1 ano ou se há algo recorrente. E as punições são as mais diversas, incluindo multa, advertência, perda de pontos, transfer ban e até rebaixamento de divisão. Bora falar agora sobre a reforma de São Januário, assunto super importante. O estádio do Vasco deve ter capacidade para 47 mil pessoas. Obra estimada nesse momento em 800 milhões de reais. O Vasco prevê que 600 milhões virão da venda do potencial construtivo para 3 empresas diferentes. E qual os outros 200 milhões? Devem chegar a partir da venda de name rights, camarotes e outras receitas que ainda estão sendo debatidas. Importante registrar que o início dessas obras está marcado para o 1º semestre de 2026, ainda sem uma data específica. E a tendência é que o Vasco tenha que jogar em outro lugar por 3 temporadas. Você sabe que já há um acordo entre Cruz Maltino e Botafogo para que o Vasco possa mandar suas partidas no Newton Santos durante o período de reforma do seu estádio.